Bom dia, quinto ano! Vamos aqui de mais uma videoaula de história. Hoje, gostaria de pedir para vocês que vocês pegassem o livro de vocês, página 21. Na aula passada, nós falamos sobre os meios de comunicação. Nós sabemos que atualmente nós estamos vivendo um mundo marcado pela comunicação, através do rádio, televisão, telefone e também os celulares conectados à internet. Através dessa internet, desses celulares conectados à internet, é que nós nos comunicamos com outras pessoas de outros lugares, até mesmo na nossa cidade. E o momento que nós estamos vivenciando agora, nós estamos usando o quê? O telefone. Nós sabemos que esse telefone foi o mais antigo dos meios de comunicação. Ele foi inventado na década de 1870, certo? Pelo empresário escocês. Em 10 de março de 1876, esse inventor realizou a primeira transmissão elétrica de voz com o uso do telefone, com o uso de um aparelho telefone. Mas não demorou muito tempo para chegar ao Brasil. E assim, em 1877, foram instaladas as primeiras linhas telefônicas no Rio de Janeiro. O primeiro aparelho telefônico funcionou no Palácio Imperial de São Cristóvão, Rio de Janeiro. Mas naquela época o Brasil ainda era uma monarquia, porque era governada pelo imperador Dom Pedro II, certo? Observe aqui, ó, essa imagem. Essa imagem é de um telefone, observaram? Essa imagem é um aparelho telefônico 1895, no final do século XIX. Quem é Dom Pedro II? Esse aí, vou deixar para vocês descobrir. Leia o quem é. Logo abaixo tem um desafio. Você tem um telefone fixo em sua casa? Vocês irão responder. Com seus familiares, vocês irão usam esse aparelho ou preferem usar um telefone celular. Então, era para conversar com os colegas, mas de momento nós estamos em casa. Então, vocês irão conversar com os familiares de vocês. Vamos passar para a página seguinte. Página seguinte, eu tenho telefone e centrais telefônicas. Com o passar do tempo, no Brasil, em diversas partes do mundo, começaram a ser organizadas as centrais telefônicas, que conectavam os telefones aos usuários, as pessoas que usavam o telefone, que não eram todo mundo, certo? Então, eles eram possibilitados ao que as ligações a telefonista fazia e você, aqui na nossa cidade, antigamente tinha a Telepisa, depois passou a Telemar, e assim tem outros centrais telefônicas. Mas lá ficava uma pessoa que fazia as ligações e você só ia para falar, certo? Era raro um telefone fixo nas casas e hoje é difícil já ter esse telefone. Observe que essa imagem é de uma telefonista trabalhando em 1908. O telefone para os outros estados. Então, se você queria falar com a pessoa, então vocês tinham que ir, e essa pessoa que era conhecida como telefonista era que fazia, você repassava o número e a pessoa, ela discava e você só falava com a pessoa e você pagava o seu valor destinado. Observe também nessa mesma página os telefones públicos. Os telefones fixos que ficavam nas residências ou nos trabalhos, onde estava disponível para todas as pessoas ou para todo mundo. Tinha dificuldades técnicas, o alto preço das linhas, as dificuldades era acesso
para toda a população. Observe esse telefone que era aqui, que era o telefone público. Ele foi instalado onde? Nas ruas. Que foi na década de 1950. Até o ano de 1990, os famosos orelhões. Observaram a imagem? Como foram chamados esses telefones, era bastante pelas pessoas, era utilizado pelas pessoas. Então, naquela época desses orelhões, era simplesmente uma ficha, você comprava a ficha. Depois da ficha veio o cartão. Então, você comprava o cartão no valor X, e assim você, quando acabava, o valor que você era destinado a esse cartão, então você já ficava sem falar. E logo depois tem aí um desafio, eu gostaria que vocês fizessem. Vamos lá. No começo do ano de 2000, os telefones públicos passaram a ser desativados. Será por quê que foram desativados? Porque muitas pessoas já tinham celular. Sobre esse assunto, eu gostaria que vocês fizessem a leitura da notícia. Essa notícia foi em 2014, certo? Por decisão da Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel, mais da metade dos orelhões eram retirados das ruas do Brasil. E assim significava que os órgãos retiraram 461,3 mil unidades que já existia, já estava sem utilização. E assim eles foram retirando, e hoje a gente não conhece um orelhão. Acredito que todos vocês viram nas ruas, mas foram retirados todos. Por quê? Veio o uso do telefones celulares. Os celulares tornaram-se comuns no Brasil ao longo das décadas de 1990. Mas esse desenvolvimento foi chamado de telefonia móvel. E é um pouco mais antigo. Já em 1973, a empresa dos Estados Unidos foram os primeiros modelos de telefone celular que eles foram realizados. Então, eram aqueles telefones grandes. Porém, começaram-se a comercializar a partir da década de 1980. E esse modelo foram transformando de acordo com o tempo. Em 90, na década de 90, era o pesado, praticamente só servia para fazer ligações telefônicas. E com o passar do tempo, foram se inovando. Já nas primeiras décadas de 2000, os celulares tornaram-se os menores e os mais práticos. E já passaram a ter o quê? A outras funções já foram incluídas, como filmar, fotografar e assim mesmo acessar a internet. Atualmente, os celulares contam com jogos e entre outros aplicativos que possibilitam fazer até algumas passo a passo dos bancos, essas transações bancárias. Com base no que vocês estudaram aqui, gostaria que vocês fizessem o jogo rápido. Então, tem 2 desafios, tem um jogo rápido. Mas, para finalizar nossa aula, eu gostaria de comentar com vocês sobre outra data comemorativa, 19 de novembro. 19 de novembro é o dia da bandeira brasileira. Nós sabemos que a bandeira nacional é o maior símbolo da pátria. E ela foi instituída no dia 19 de novembro de 1889. 4 dias após a proclamação da República. E nós temos as cores da nossa bandeira, que é o verde,
o amarelo, o azul, o branco. Então, o globo azul, a estrela que representa o que é o Distrito Federal. Os estados do Brasil, além das outras, da faixa branca, onde está escrito a frase ordem e progresso. É isso? Então, vamos aqui finalizar mais uma aula. Espero que eu tenha contribuído com mais conhecimento. Tchau, tchau. Até a próxima aula. A história da comunicação à distância começa em 1876, quando este homem chamado Alexander Graham Bell patenteia o invento com o nome de telefone. Após esse ato, muitas foram as pessoas que reivindicaram essa invenção, entre eles Richard Gray e Antônio Melt. Depois de muito lutar nos tribunais, Antônio Melt morre sem ser reconhecido. Finalmente, em 11 de junho de 2002, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Resolução 269, na qual se reconheceu oficialmente que o verdadeiro inventor do telefone tinha sido Antônio Melt. Altera-se então a data da história, mudando de 1876 para 1856. O telefone, segundo seu verdadeiro inventor, é construído com baquelite, madeira, cobre, dentre outros materiais. Baquelite é um plástico termo rígido que foi usado nos aparelhos no período de 1857 até 1980. A partir daí, começa a se desenvolver vários modelos de aparelho de telefone, seguindo o princípio do seu antecessor, ou seja, utilizando-se eletromagnetismo. Durante a Primeira Guerra, a transmissão de voz humana por meio de ondas de rádio ganha o mundo. Torres e mais torres são instaladas pelas Forças Armadas para conseguir, em tempo recorde, passar suas estratégias de guerra. Com essa técnica, grande número de canais ficam abertos, possibilitando a mudança do processo de descagem. Em 1920, surgem os aparelhos de descagem direta, ou seja, sem a necessidade de passar por telefonistas. Podemos então ligar para qualquer pessoa que tenha seu número registrado. As telefonistas passaram então a operar em um foco direcionado para as ligações para outra cidade. Diante do crescente mercado doméstico, a Ericsson apresentou em 1931 seu telefone padrão Bakelite, conhecido por ter seu formato copiado por vários aparelhos atuais. Além da simplificação do design, com seu fone apoiado no corpo preto, tinha funções que filtravam seus sons captados durante as ligações. Os aparelhos públicos começaram a invadir as ruas, tornando assim o telefone mais perto da população, que proporciona uma praticidade na comunicação dos que transitam nela. Os aparelhos daí então ganham um design mais moderno, utilizando-se da cor como um apelo comercial e dos novos materiais em sua constituição, e todos já falam ao telefone. Outro modelo bastante popular do telefone foi o de Alvox da Ericsson, desenvolvido em 1968, com suas teclas pequenas do lado direito, que suportava descagem por pulso ou tom. Logo, a empresa lançou vários aparelhos como Viva Voz para os telefones, que na época não funcionou muito bem. Em 1970, nasce a fibra ótica, uma nova tecnologia de transmissão de dados, muito mais eficiente e com uma capacidade extraordinária maior. Com isso, a telefonia se expande a uma velocidade fantástica. Em 1984, deu-se início à análise de sistema de tecnologia celular, sendo definido o padrão americano analógico, AMPS, ou seja, Sistema de Comunicação de Telefonia Celular. A indústria então classifica o sistema da telefonia em gerações. A primeira é analógica, a segunda já digital e em uso intenso no Brasil. A segunda e meia geração com melhoria significativa em capacidade de transmissão de dados. No século XXI, as antenas de recepção reduzem o seu tamanho e são incorporadas dentro dos aparelhos. A telefonia via satélite avança e os celulares analógicos ficam para o passado. Daí em diante, os aparelhos não só transmitem voz, e sim informações e imagens. Em 2006, o mundo começa a ver novas tecnologias surpreendentes. Parece que não temos mais limites e não conseguimos mais acompanhar os avanços tecnológicos.